Olá, meus amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e nessa oportunidade vamos tratar de um assunto relacionado ao direito processual penal. Especificamente, vamos comentar aqui um fato público notório que foi a delegação de poderes, delegação de competência realizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para os juízes do Distrito Federal, a fim de que esses realizassem a audiência de custódia, mas com poderes limitados. Bem, o primeiro equívoco que eu encontro nessa delegação de competência é um equívoco redacional. Isso mesmo. No documento que consta no processo e foi divulgado ao público, o ministro citou como fundamento para essa delegação de competência o artigo 238, estou até lendo aqui, do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Mas esse artigo não trata sobre delegação de competência, sim sobre prazos para as alegações finais nos processos que ali correm originariamente na Corte. O artigo que irá tratar sobre essa delegação de competência é o artigo 239, parágrafo 1º do regimento interno. Então nós já temos aí um grave equívoco, que é o equívoco de fundamentação. Está equivocado. Poderia ser considerado um erro material? Claro, mas isso denota a pressa com que foi elaborada a decisão e também expressa uma ausência de boa técnica, porque não se espera da mais alta corte do país, de ministros que são pretensamente preparados para dar decisões deste calibre, que venham a cometer um equívoco como esse. É possível? Mas não esperamos que assim o seja. Pois bem, um outro equívoco é que, ainda que a fundamentação estivesse correta, ou seja, no 239, parágrafo 1º do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, estaria equivocada também essa delegação de competência. Por quê? Porque ali é permitido, pela norma, somente a delegação de atos de instrução, o que incluiria aí também o interrogatório do réu. Então, o regimento interno do Supremo Tribunal permite delegação de competências para atos judiciais de processos que correm sob sua égide, ou seja, que correm no Supremo Tribunal Federal? Sim. Mas quais são esses atos? Atos de instrução e o interrogatório. Por isso estaria excluída aí a delegação de competência para realização de audiência de custódia. Porque a audiência de custódia não se insere como ato de instrução. Pelo contrário, ela é uma audiência que ocorre mesmo antes mesmo da iniciação de um inquérito, porque pode ser, inclusive, que nessa audiência de custódia o flagrante, o ato do flagrante não seja convalidado e também haja ali uma descaracterização do crime. Enfim, pode ocorrer isso. Esse é um segundo equívoco. O terceiro equívoco é que o ministro diz expressamente que fica reservada à corte a análise somente dos atos de irregularidade formal do flagrante. O que ocorre? Os juízes irão realizar esta audiência de custódia, porém ficarão adstritos a dizer se houve ou não crime em flagrante e realizar algumas perguntas pro forma aos detidos. O ato de verificação de conversão do flagrante em liberdade provisória ou em prisão preventiva foi subtraído do juiz da custódia. Isso está expressamente dito no despacho, na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Como ele disse aqui,
ficando reservada a esta Suprema Corte a apreciação de quaisquer pedidos das partes, inclusive no que diz respeito ao previsto no artigo 310, 1, 2 e 3 do Código de Processo Penal. O que diz esse artigo do Código de Processo Penal? Ele diz o seguinte: após receber o ato de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria ou do Ministério Público e, nessa audiência, o juiz deverá, não poderá, ele deverá, fundamentalmente, relaxar a prisão ou converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do 312, e, inciso 3, conceder a liberdade provisória com essa fiança. Então, o ministro delega a competência para a realização da prisão em flagrante, mas apenas para tirar do seu encargo a dificuldade logística e material de ter de fazer e realizar audiências de custódias em número talvez superior a 1.000, porque o STF não tem condições materiais de processar essa quantidade de pessoas. Bem, isso é ilegal, isso é inconstitucional, porque cindir a audiência de custódia e retirar daquele que tem o poder para realizá-la a aferição de uma liberdade provisória ou da conversão em flagrante, choca-se com a lei, com o que diz o Código de Processo Penal e o que rege o devido processo legal no âmbito processual penal no nosso país. Então essa decisão ela é esdrúxula, ela é absurda e ela está manchada, sim, pela ilegalidade e ela é nula de pleno direito. Por último, esse argumento de que o Supremo já delegou a audiência de custódia para juízes de base, como no caso do congressista Daniel Silveira. Mas naquele caso também a audiência de custódia estava eivada de nulidade. Isto porque foi retirado daquele juiz que realizou o poder de conceder ou não a liberdade provisória ou então converter o flagrante em preventiva. Claro que ali era uma espécie de mandado de prisão em flagrante com área de preventiva, uma bagunça total que foi feita pelo ministro, mas de qualquer sorte, o que começou errado, inevitavelmente, terminará errado. Então, esses são algumas das situações aberrantes do despacho, da decisão do ministro Alexandre de Moraes e que conspurcam o nosso processo penal. Esse argumento também de que o Supremo Tribunal Federal não tem condições de realizar a audiência de custódia de todos eles, e por isso estaria delegando aos juízes de base que vão gravar o que dirão os detidos, para então essa gravação ser levada ao Supremo. Esse argumento também ele é um argumento falacioso, porque não se pode subtrair, negar garantias fundamentais ao detido ao argumento e deixando ele preso, isso é o mais importante, deixando o detido preso, ao argumento de ausência de condições materiais. Ora, esse argumento deveria ter sido pensado pelo ministro quando ele alargou a competência do STF, incluindo no inquérito das fake news e de atos antidemocráticos, pessoas sem prerrogativa de foro. Ora, essa dificuldade que ele está enfrentando agora na audiência de custódia também será enfrentada na instrução e será pior ainda. A não ser que continuemos, claro, nesse flagrante estado de exceção, eu coloco aqui entre aspas, criado pelo Supremo Tribunal Federal. Dito essas considerações, desejo bom trabalho, bons estudos, espero e estaremos atentos a isso, que estas ilegalidades e, por que não dizer, abusos de autoridades sejam corrigidos. Um abraço, fiquem com Deus.